Atos 1, 4. Ao tomar a refeição com eles, deu-lhes esta ordem. Quem? Jesus. Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual me ouvistes falar, quando eu disse: João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias, sereis batizados com o Espírito Santo. Versículo 8. Vamos no 6, vamos continuar. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais estabelecer o reino para Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vós saber os tempos ou os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Palavra do Senhor. Meus jovens sarados, a proposta que Deus trouxe a nós para esse nosso acampamento é essa, é uma ordem: consagra a tua juventude a Deus. Consagra a tua juventude a Deus. E o Espírito Santo nos foi dado desde o dia do nosso batismo. Nós somos consagrados a Deus pelo nosso batismo. Nós fomos consagrados a Deus. Bata aí no seu peito e diga: eu sou um consagrado a Deus desde o dia do meu batismo. E depois, aqueles que já fizeram o crisma, que já foram crismados, receberam a unção do Espírito Santo no sacramento do crisma, a efusão do Espírito Santo, um reforço dos dons para viverem a vida consagrada do batismo. Já existe um chamado específico para nós vivermos uma vida consagrada a Deus, como um povo separado a Deus, pela graça do nosso batismo, pela força do nosso batismo. Vamos lá, não estava no script não, mas o Senhor trouxe aqui a palavra ao meu coração agora, enquanto eu falo para vocês. Vai lá na carta de São Pedro, na primeira carta de Pedro, versículo 9, do capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, amém? Mas vós sois a gente escolhida, o sacerdócio régio, a nação santa, o povo que ele adquiriu, a fim de que proclameis os grandes feitos daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Vós sois aqueles que antes não eram povo, agora porém são povo de Deus. Os que não eram objeto de misericórdia, agora porém alcançaram misericórdia. Nós somos uma raça eleita, um povo escolhido, uma nação santa, um povo separado para Deus. E diga: obrigado, Senhor, porque eu faço parte dessa profecia, dessa palavra. Eu estou com a minha vida honrando essa palavra. Mas eu queria partilhar uma coisa com vocês. Quando me foi dado esse tema para eu pregar, já estou acostumado a pregar sobre o Espírito Santo. Meu Deus, é o que eu mais falo, eu acho. Nós carismáticos gostamos de falar do Espírito Santo, não é verdade? Glória a Deus por isso. O Espírito que move, que cura, que transforma, que gera avivamento. E eu tenho aprendido que avivamento não é encher igrejas de pessoas, mas é encher pessoas de Deus. Isso é avivamento. Isso é experiência de avivamento. Não é encher igrejas de pessoas, encher centro de evangelização de pessoas. Avivamento é encher as pessoas de Deus. É uma experiência de estar pleno da graça de Deus. E quando me veio essa palavra,
me veio uma palavra interior que eu já tenho meditado desde o encontro da profecia do avivamento, e que tem me deixado preocupado. Eu tenho estado preocupado com as obras emocionais. Sinceramente, tenho me preocupado muito com as obras emocionais. Muito. Porque eu tenho me questionado, e o ano passado eu não pude estar aqui, porque amanhã vai fazer um ano que o meu pai faleceu, né? Dentro do acampamento dos jovens sarados. E eu fiquei cuidando do meu pai lá em São Paulo com a minha mãe durante aquele período. E naquela experiência eu fiquei pensando muito na realidade de tantas pessoas que têm testemunhado, que fizeram uma experiência com Deus, que tiveram um batismo com o Espírito Santo, mas que passam um mês, 2 meses ou um ano, a pessoa volta atrás. E eu fiquei me questionando, Senhor, aonde está o problema? O que nós fazemos de errado? Por que tem muitas pessoas que não estão perseverando, que começam muito bem, que pulam, que se emocionam, que choram, que fazem propósitos e que depois não vão para frente? E eu tenho estado preocupado se muitas vezes a obra não é emocional, não a nossa obra, mas aquilo que aconteceu na vida daquela pessoa não foi uma obra emocional. E quando eu recebi esse tema para a pregação, eu queria dizer para você isso. Eu vou ser bem incisivo, talvez até radical, mas eu preciso dizer para você, não existe batismo no Espírito Santo sem mudança radical de caráter. Não existe batismo no Espírito Santo sem mudança radical de caráter. Não é possível o Espírito Santo ter vindo verdadeiramente sobre uma pessoa sem o caráter dessa pessoa ser totalmente transformado pelo Espírito Santo, a ponto dela ser capaz de dar a vida por amor a Jesus Cristo, de morrer por amor a Jesus Cristo. Que não seja mais uma obra emocional. Eu não quero que você faça uma experiência emocional no acampamento dos jovens sarados, mas que você experimente Jesus Cristo e o Espírito Santo verdadeiramente, que transforme o seu caráter, o seu comportamento, a sua vida, uma mudança radical, definitiva de caráter. Por quê? Aí, ao estudar, ao meditar sobre isso, eu percebi, Jesus manda os apóstolos, depois da ressurreição, para Jerusalém, para esperarem o Espírito Santo. E eu falei, mas eles conviveram com Jesus 3 anos. E aí no finalzinho, a mãe dos filhos de Zebedeu, olha a falta de caráter. Ela vai e fala, Jesus, deixa o meu filho ficar à direita e outro à esquerda. Eles conviveram, eles encontraram Jesus, mas o caráter deles não foi transformado. Meu Deus, Judas conviveu com Jesus 3 anos e ele traiu Jesus. Meus filhos, Pedro conviveu com Jesus 3 anos e o negou 3 vezes, 1 para cada ano de ministério. E Jesus fala, esperem a promessa. E aí eu descobri que a promessa, que o Espírito Santo é a grande ação do fogo. Você quer ser batizado no fogo? Você quer receber o batismo de fogo? O batismo de fogo é aquele que muda o caráter. O batismo de fogo é aquele que muda aquilo que no nosso interior não corresponde com Deus. O batismo de fogo, ele queima aquilo que não é de Deus dentro de nós. Vai olhar, Pedro depois teve problemas, Tiago teve problema, João teve problema. Olha, só o João estava ao pé da cruz, o resto, picou mula, correu, deixou Jesus sozinho, porque ainda não tinham sido tocados no caráter. Tinham encontrado Jesus, mas o caráter não tinha sido tocado, porque eles não tinham sido batizados no fogo. E o batismo do fogo transforma o nosso caráter, transforma a nossa vida. Vamos olhar para a história do povo de Israel. Um homem chamado Sansão era nazireu. Está lá do capítulo 13 ao 16 do livro dos Juízes.
E porque ele foi uma resposta de Deus, a mãe dele o consagrou como nazireu. E a mãe dele ofereceu para Deus, e ele não cortava mais o cabelo. E vai dizer um versículo ali do capítulo 13 do livro dos Juízes, no versículo, deixa eu ver aqui na minha colinha, no versículo 26, vai dizer: o Espírito do Senhor começou a agir nele no campo de Dan. O Espírito do Senhor começou a agir nele. A partir dali o Espírito do Senhor começou a agir nele. Mas porque o caráter de Sansão ainda não tinha sido tocado, você vai ver que Sansão fala para os pais que ele escolheu uma mulher para casar-se com ele, que era dos pagãos, que era proibido. E os pais falam: meu filho, não, eu vou. Depois, na ida para o casamento, Sansão encontra o leão, ele mata o leão, e o leão fica morto. Depois Sansão volta ali, e ele toca no cadáver, ele pega o mel, e ele toma o mel, e ele passa o mel para os pais dele, desobedecendo, porque dizia na lei de Deus que não se podia tocar no cadáver de um homem, de um animal, porque ficaria impuro. E Sansão não observou a lei. E aí você vai vendo que o caráter dele ainda não tinha sido tocado. Depois Sansão se envolve e se apaixona. Não, depois que dá errado lá o casamento dele, ele briga com a mulher, depois ele mata todo mundo lá com a queixada e tal. Vai dizer, a história parecia que já tinha acabado. Aí começa lá no versículo 16, que Sansão teve uma relação sexual com uma prostituta. Aí você vai vendo. Depois Sansão se apaixona, e por causa da paixão ele conta o segredo da consagração dele, e Dalila corta o cabelo dele. Sansão é pego pelos filisteus, eles furam os 2 olhos dele. E Sansão ali no templo de um deus, eles estavam fazendo uma festa para um deus. Sansão entra, o cabelo dele já tinha começado a crescer, e Sansão faz uma oração a Deus. Ele faz uma oração a Deus: Senhor, Senhor Deus, lembra-te de mim, dá-me, ó Deus, só mais uma vez a força que eu tinha. A dificuldade de caráter de Sansão tirou a força que ele tinha. Tirou a força que ele tinha. E entenda isso: se a gente não submete o nosso caráter à ação do Espírito Santo, nós vamos perder a força diante das provas do mundo, diante do pecado, diante da tentação, diante daquilo que muitas vezes se apresenta diante de nós nesse mundo corrupto, corrompido que nós vivemos, amados. Eu e você somos chamados, e aí Deus dá força. Sansão derruba ali aquele templo, cai tudo sobre todo mundo ali. Deus honra Sansão, ele morre naquela situação, mas ele morre com a força de Deus nele. Vou te apresentar mais um do Antigo Testamento, o rei Davi. Aquele menino frágil, pequeno, aquele jovenzinho, que nem mesmo estava lá quando Samuel vai até a casa do pai dele. Os outros irmãos são apresentados, são mais vistosos. E aqui existe uma coisa que eu vou falar depois, mas já vou adiantar. Aparece o irmão mais bonito, mais vistoso, com toda a característica para um governador, um rei, um combatente. E Deus diz para ele: eu não vejo as aparências, eu olho para o coração. Deus diz para Samuel: vai passando um por um, mas todos aqueles que lá estavam, na casa de Jessé, os filhos dele estavam à toa. O único que estava trabalhando era Davi. E Deus não dá o Espírito Santo para quem não quer trabalhar. Deus não dá o Espírito Santo para quem não quer evangelizar. E aí eu já entro naquilo que eu aprendi com meu pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. Para se receber o Espírito Santo, a primeira coisa que é necessária é o arrependimento dos pecados e a confissão. Porque Deus não coloca água pura em vaso sujo.
O vaso pode ser de barro, de plástico, de cristal, mas ele tem que estar limpo. A segunda coisa para se experimentar o Espírito Santo é perdoar as pessoas, não ter mágoa no coração. E a terceira condição: o Espírito Santo é dado para quem quer evangelizar. O Espírito Santo não é dado para aquele que quer ficar sentado na cadeira, para aquele que quer ficar acomodado de perna para o ar. O Espírito Santo é dado para quem quer trabalhar, para quem quer testemunhar. E sereis as minhas testemunhas. É o texto de hoje. Não é, mas eu não sou servo, eu sou todo o grupo. Meu filho, você não encontra ninguém caído na rua para você falar de Jesus, não. Você precisa ter um microfone na mão para falar de Jesus. Você precisa cantar para falar de Jesus, não. Aonde você está, na sua escola, na sua faculdade, o Espírito Santo só é dado para aquele que quer trabalhar. E aí o Espírito Santo foi derramado, aí Deus disse: é Davi. E Samuel deita o óleo da unção na cabeça de Davi, e a palavra diz que a partir daquela hora o Espírito começou a trabalhar na vida de Davi. Começa lá no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. E aí nós vamos vendo toda a ação. Davi vence Golias. Davi diz para Saul: eu matei leão, eu matei urso. Mas quando Davi, que não tinha permitido que uma área da vida dele fosse tocada pelo Espírito Santo, vamos lá, é melhor ir. Vai lá em 2 Samuel 11. Segundo Samuel 11, versículo 2. Certo dia, você está procurando ainda, 2 Samuel 11, 2. Certo dia, ao entardecer, levantando-se da sua cama, primeiro dado de alguém que vai ceder à falha do seu caráter. Era já no final da tarde. Israel estava em guerra e Davi estava cochilando. Enquanto todos estavam guerreando, Davi estava dormindo. Olha, não estava vigiando, não foi para a batalha, não foi para a guerra. Davi pôs a passear pelo terraço de sua casa e avistou dali uma mulher que se banhava. Era uma mulher muito bonita. Davi procurou saber quem era essa mulher e disseram-lhe que era Betsabeia, a filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou que a trouxessem. Ela veio e ele deitou-se com ela, que tinha acabado de se purificar da menstruação, e ela voltou para casa, tendo ficado grávida. Ela mandou dizer a Davi: estou grávida. O Espírito Santo começou a agir na vida de Davi, mas ele não deu abertura, ele não se posicionou diante desse defeito do caráter dele. Eu não sei qual é a sua fraqueza, mas eu vou te ensinar. Primeira coisa que nós temos para trabalhar o nosso caráter, para nós avaliarmos o nosso caráter, para nós vencermos o nosso caráter: reconhecer a minha fraqueza. Qual é a sua fraqueza, jovem sarado? Davi era forte, querido, sarado como você. Davi matou leão e urso, mas não resistiu diante de uma mulher. Sansão era um cara forte, mas não resistiu, não obedeceu aos mandamentos de Deus. E aí você vai ver Salomão, que passa a vida toda no esplendor e depois de velho cai, porque não descobriu a sua fraqueza. Eu preciso dizer uma coisa para você: enquanto você fica culpando o diabo pela sua fraqueza e não assume, ele vai entrando pela brecha que você está dando e destrói a sua vida de jovem sarado. Você termina um velho carcomido pelo pecado. Reconheça: é a minha fraqueza, é o meu temperamento, eu sou um mentiroso, eu sou um preguiçoso que não gosta de trabalhar. Reconheça. O primeiro passo é reconhecer. Não é culpa do diabo, não, é culpa minha. E quem já leu São João da Cruz sabe muito bem. O mundo já foi vencido por Jesus, o diabo já foi derrotado. Mas o outro inimigo, que sou eu sou o inimigo que dou mais trabalho para mim mesmo. Não é o diabo, não é o mundo. Nós temos 3 inimigos: o diabo, o mundo e eu mesmo. O mundo já foi vencido.
No mundo há vez de ter tribulação, mas coragem. Eu venci o mundo. O diabo já foi derrotado lá na cruz. Mas euzinho aqui, eu só sou derrotado quando eu reconheço a minha fraqueza. Qual é a sua fraqueza? E colocando-se diante da sua fraqueza, o segundo passo para vencer os problemas do caráter é posicionamento. Se posicionar diante da sua fraqueza, orar, pedir ao Espírito Santo que acabe com aquilo que em você tem te destruído, é dar abertura, é não se expor. Imagina, uma pessoa que tem a fraqueza na castidade, e a sua namorada, aí você vai, olha, a minha mãe viajou, vem para cá para casa, nós somos jovens sarados, a gente vai orar junto. Não se engane, para de se enganar, deixa de ser bobo, você vai cair. Uma hora ou outra você vai cair, meu filho. Você não é de ferro. Você não é de ferro, minha filha. Você vai cair, não brinque, não ache que você está pronto. Coloca diante do Senhor. Se posicione. Não, eu não dou conta. Não dou conta de ficar sozinho com a minha namorada na minha casa. Eu vou cair. É posicionamento. Eu não dou conta de ficar falando dos outros. Para de falar dos outros. Eu não dou conta de ficar na preguiça. Eu preciso me posicionar, é posicionamento, é ter consciência, é avançar, experimentar o Espírito Santo para deixar o Espírito Santo transformar verdadeiramente. O terceiro passo, a vida de oração. Qual foi a derrota de Davi? Estava dormindo, enquanto os homens fiéis a ele estavam na guerra. Acordou, eu imagino Davi deve ter deitado, acordou 5 horas da tarde, cheio de preguiça, e foi andar no terraço. Aí ele bate o olho na fraqueza. Nossa, que mulher maravilhosa, para não falar outra palavra mais feia. Quem é ela? E manda buscar, e ó. E pior, depois que fez a caca, mandou matar o marido dela. Olha aonde a fraqueza pode levar um homem. Meu irmão, minha irmã, eu tenho tido essa plena consciência. Retire a máscara, encare-se diante do espelho, tome posição de mudança. Caráter é aquilo que eu sou quando ninguém me vê, quando eu não preciso, diante do padre Edmilson, ficar fazendo média, ou diante do coordenador do coordenador do meu ministério. Caráter é quando só Deus me vê, é o meu comportamento, que eu não posso ser um esquizofrênico de vida dupla, que diante das pessoas eu sou uma coisa, atrás das pessoas eu sou outra. Isso denota problema de caráter. O que as pessoas pensam de mim é problema delas, o que eu quero saber é o que Deus pensa de mim. Isso é caráter. Pessoas que ficam presas ao que vão pensar de mim, de ser jovem sarado, de ter um tal, de me posicionar, que eu quero ser mártir da castidade, que eu quero ser santo, que eu quero ser mártir da santidade, que eu quero viver a radicalidade. As favas, o que vão pensar de você? Gálatas capítulo 1, São Paulo vai dizer: se eu quisesse agradar aos homens, eu não seria servo de Jesus Cristo. Ponto final. Ponto final. Quando eu deixo Deus tocar no meu caráter, eu não estou nem aí o problema do que pensam de mim. Eu estou preocupado com o que Deus pensa. Se eu estou agradando a Deus, se eu estou honrando a Deus, se eu estou sendo verdadeiramente um servo de Deus. Se eu tenho caráter, se eu vivo a santidade, naturalmente as bênçãos de Deus vêm sobre a minha vida, eu nem preciso pedir. Meus irmãos, eu quero já ir encerrando por aqui. Minhas irmãs, eu preciso dizer para você, você pode falar sobre Jesus, cantar sobre Jesus, até ler sobre Jesus, mas se você não falar com Jesus, nada disso vai valer. Lute por uma vida de intimidade, esse é o terceiro ponto. Intimidade com o Senhor não é eloquência, não é conhecimento, não é carisma e não é multidão que me segue. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sou uma pessoa muito fera mesmo. Quando eu vou pregar, vai um monte de gente me escutar. Câncer também cresce, viu? E mata. Nossa, só está crescendo, né? Câncer também cresce e mata.
Agora a obra de Deus que cresce, ela cresce numa posição de santidade, numa posição de uma vida radical, de uma vida nova, de uma vida rendida, de uma vida de caráter. Não é eloquência, não é conhecimento, não é carisma, não é aparência, é intimidade com Deus traduzida e transmitida com a própria vida. Para ser de verdade, é preciso ser amigo de Deus, amigo daquele que é a verdade e a vida. E aí sim, nós teremos propriedade para experimentá-lo, porque se não houver intimidade, não adianta você repreender o demônio, não adianta você ter recebido carisma, se não houver intimidade, não há poder. Recebereis o poder de Deus para serdes as minhas testemunhas. Eu queria dizer para você, você é chamado a ser testemunha no pleno sentido da palavra, do martírio, e ser um mártir do Espírito, um mártir da castidade, um mártir da verdade, um mártir, e eu estou falando de martírio branco, da perseguição, da cruz, da dificuldade. A irmã está aí ou ela saiu? Cadê a irmãzinha? Foi pegar? Beleza. Mártir da santidade. Eu quero ser santo. Segura na mão de quem está aí do seu lado. Feche um pouquinho os seus olhos. E diga para o Senhor agora o que você quer. Diga para o Espírito Santo agora que você o quer. Não para você mesmo, mas que você quer que Ele toque no seu caráter. Meu Deus, quanto contra-testemunho. E nós somos chamados a ser testemunhas. Nós não recebemos o Espírito Santo para dar contra-testemunho, mas para ser testemunhas. Fecha mesmo os seus olhos e diga para o Senhor: eu quero ser testemunha. Eu quero ser testemunha. Eu quero ser testemunha. Vai dizendo para o Senhor: eu quero o Espírito Santo. Me leva ao arrependimento dos meus pecados. Eu quero perdoar quem me feriu. Eu quero servir, eu não quero o Espírito Santo para eu aparecer, para dizer que eu tenho dons, carisma. Isso de nada serve. Mas Senhor, não foi em Teu nome que nós curamos, não foi em Teu nome que nós falamos em línguas, não foi em Teu nome que nós pregamos. Eu nem vos conheço. Carisma não salva ninguém. O que salva é vida reta, é caráter, é santidade. Vai pedindo agora: Espírito Santo, toca, sopra em nós, Espírito Santo. Vento do Espírito, sopra em nós. Fortalece o que é fraco com Teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai. Sopra hoje e aqui. Sopra nesse lugar, Espírito Santo. Vai orando, jovem sarado. Vai orando e escuta essa canção. Meu Deus, minha alma suspira por Ti. Se a sua alma suspira, canta. Minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por Ti. Minha alma, canta comigo. Minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus, de Ti, ó meu Deus. Ora, meu irmão, ora, filho. Minha alma suspira por Ti. Canta com toda a sede do teu coração, meu irmão. Minha alma tem sede, minha alma tem sede. De quem? De Ti, ó meu Deus. Minha alma
Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra, sopra em nós, Elê. Sopra em nós. Somos teus filhos, somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Quem deseja ser cheio, cheio do Espírito Santo, levanta o braço lá em cima e canta comigo assim, ó. Ó, vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem, ó vento impetuoso, ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue, rasgue, Deus, rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem, vem, vem. Oh, canta, igreja, invoca o teu Deus. Oh, Ranamanderie. Um dia eu encontrei um rapaz fraco, e que nesses 6 anos eu fui vendo aquilo que eu preguei para vocês acontecer na vida dele. Ele experimentou verdadeiramente o batismo no Espírito Santo, que transformou ele de dentro para fora. E eu queria que ele contasse aquilo que está no coração dele, não que o padre induz. Mas pode ficar em pé mesmo, nós vamos orar. Ele vai partilhar com a gente um pouco dessa história. Me apresentando, eu sou Ronaldo, com a graça de Deus, um jovem sarado. Nesse tempo que o padre falou, há 6 anos, mas somente por essa graça. Em 2008, aqui, na Canção Nova, tive a minha experiência com esse Deus maravilhoso, encontrando esse amor do qual eu não pude mais fugir. E nessa pregação que o padre falou, o que ficou claro para mim é que não importa o tempo que você tem de ser jovem sarado, 1 mês, 1 ano, 6 anos, não importa, porque o nosso caráter, até o dia da nossa morte, tem que ser trabalhado, mudado, transformado por essa promessa que está escrita, é de Deus para nós.
essa promessa que recebemos. E como o Padre disse, recebi o Espírito Santo através do batismo. E fui olhando as minhas fraquezas. Não é porque já está 6 anos que não tem mais, não. Tem muito mais. Porque muita coisa vem. E a gente vai, às vezes deixando até subir. Estou por cima. E Deus vai e te coloca. Não, filho, aqui é o seu lugar. E eu vi no tempo que eu era coordenador, que estava à frente, que uma das minhas maiores fraquezas é aquela que eu carrego aqui no tal. A castidade, a pobreza e a obediência. Porque como é difícil eu sou uma pessoa bem autoritária. Eu gosto de ter tudo organizado do meu jeito. Então quando vem uma ordem de Deus, querendo mudar aquilo que eu organizei, para mim é difícil. E eu lembrei quando eu estava na coordenação de grupo. Eu queria que a missão fosse do meu jeito, do jeito do Ronaldo. Seria um grupo sarado? De maneira alguma. A missão de um sarado qual que é? Buscar a santidade, viver a radicalidade evangélica, ser instrumento do batismo do Espírito Santo. Do meu jeito, não vai ser assim, porque eu vou ter um jeito melhor que aquele que Deus tem para mim, e não vou conseguir me lidar com isso. É necessário esse olhar para o caráter. Em 2008, há 6 anos atrás, eu vinha nessa dificuldade da castidade, algo que eu nunca almejei, e para ser sincero, nem achava possível, porque nos meus namoros, a vida era total desregrada no sexo. E ali eu descobri que eu nunca quis ter uma namorada, uma noiva, uma esposa. Eu queria só a minha satisfação. Eu queria uma mulher que me satisfazesse nessa área da sexualidade. E na geração de hoje, eu vejo que cada vez mais a juventude é alcançada desde pequena, a partir dos 8, 9, 10, 12 anos. O Padre Roger está na minha história de vida. Temos um elo forte. Foi na confissão que ali eu trouxe, joguei para fora toda essa dificuldade. E achava muito bonito. Eu não esqueço da pregação. O grupo ali estava iniciando. Eu subindo ali a rampa com o Léo. O Léo, acho que ele não tinha nem dimensão do que um comentário que ele fez. E talvez ele nem saiba por que ele falou aquilo. Iria fazer toda a diferença no resto da minha vida. Foi a ação do Espírito Santo. Subindo ali a rampa, a gente não tinha tanta intimidade. Do nada o cara vira para mim e fala: Ronaldão, eu tô 11 meses sem fazer nada. Eu falei: meu, o que esse maluco tá falando, velho? Sem fazer nada o quê, Léo? Nada. Você tá falando o que eu tô pensando? É. Eu silenciei e falei: meu, não é possível. Não é possível. O cara é normal. É ajeitado, é bonitão. 11 meses sem ninguém. O meu pensamento na época foi: cê é louco. Eu não quero isso daí para mim de jeito nenhum. As ideias. Eu ficava 2 semanas, eu já ficava... O cara estava 11 meses, meu. Que maluco é esse? E a sequência foi a confissão.
E ali eu expressei que aquilo que me indignava, eu achava bonito. E até queria para mim. Só que eu falei para o padre, para mim não é, né? A gente acha que é só para quem está mais tempo, para quem é sacerdote, para as irmãs. Eu sou um cara normal, velho. Trabalho, estudo, conheço um monte de gente. Não dá, essa vida aí não dá. Essa vida aí é para quem está em algum lugar, em uma comunidade, está privado disso. E o padre trouxe, filho, é isso que você quer? Porque essa é a verdadeira alegria. E é o que Deus quer para você também. Só que eu não consigo não. Você só vai conseguir a partir do momento que você começar a andar com pessoas que quer a mesma coisa que você quer. E eu nem sabia, mas o que eu queria era ser sarado. Sarado de toda a podridão que eu vinha. Sarado na parte afetiva, na parte familiar. Eu tenho os pais separados. E isso mexeu muito comigo. E a geração de hoje é a geração dos pais separados. Eu tenho uma filha fora do casamento. Logo, eu também sou igual. Mas ali eu expressei, o que eu quero é isso. Sem saber, ali eu já identifiquei que eu precisava dessa mudança de caráter. E voltando para São Paulo, e agora, Deus? Como vai se dar aqui? E aí é onde entra o ser jovens sarados. Na experiência maravilhosa que é os nossos maranatás, nossos retiros de primeira conversão. Ali Deus colocou aquele monte de jovem, que eu não tinha nem dimensão que tinha na igreja, que queria a mesma coisa que eu queria. E aquilo ali foi fortalecendo, porque todos naquele encontro, naquele maranatá, receberam a promessa de Deus, o batismo no Espírito Santo, onde há a transformação e principalmente a decisão, porque a santidade não é um sentimento não. Eu me apaixonei, a paixão passa. A santidade é uma decisão, e essa decisão tem que ser definitiva na sua vida. A partir daquele encontro, eu pedi força a Deus para essa decisão de ser sarado, de viver o belo que Deus prometia e cumpre em minha vida. Só que, como eu disse, não é porque desde 2008 eu tomei essa decisão, é que eu já alcancei a santidade. Jovem sarado é o quê? É um jovem que quer ser santo, é um jovem que quer o céu. Só que isso vai se dar dia após dia, hora após hora. É necessário você olhar o seu caráter para ver o que eu ainda preciso mudar. Deus nos dá o batismo, que é a graça, que é a força. Só que Ele faz tudo isso sem tirar a nossa humanidade. Então a mesma fragilidade que eu tinha em 2008, que era nessa área da castidade, claro que ela continua até hoje. Hoje eu sou noivo. Faltam 159 dias para o meu casamento. Até bonito um homem falar isso, né? Ele sabe os dias que faltam para o seu casamento. Aqui está minha noiva, a Jaqueline. Mas por que Deus vai expressando isso em nós? Porque houve aquilo que já foi dito na oração hoje cedo. Foi dito também na pregação da sarada Cíntia. Está ocorrendo essa mudança
de mentalidade, de viver aquilo que eu nunca vivi nem achava possível. Conheço a Jaqueline há 3 anos, na palavra falava, esperai, esperai. Claro que era para esperar a promessa de Deus, que é o Espírito Santo. Mas às vezes a gente tem que esperar também a pessoa certa que Deus tem para você. Não adianta querer entrar na missão e querer tampar as feridas com relacionamentos. Porque isso vai te afundar, vai te levar. Tem que ser a pessoa que Deus escolheu para você. E você, aí vai mexer com o caráter, hein? Esperar o tempo de Deus. Para Deus 1000 dias são como uma noite são como 1000 dias. Está escrito na palavra, é uma coisa assim. A gente é sarado, a gente conhece, mas a gente ainda tem a dificuldade de gravar onde está aquilo ali. Só que a nossa busca é essa, é conhecer, é saber, é se aproximar de Deus. E esperando. Ela esperou muito mais, tadinha. Porque homem geralmente tem os seus conflitos vocacionais, que é normal. E a mulher tem que entender. Somos diferentes. Eu acho que o mais importante é encontrar a sua vocação. Quantos irmãos nossos não estão aqui na comunidade? Tem irmão no Carmelo. Em tantos lugares, porque descobriram a sua vocação. Mas a nossa primeira vocação sempre é o matrimônio. Então a mulher já almeja isso. Eu tenho uma filha e hoje eu vou entendendo por que existe esse lance de você estar esperando seu príncipe num cavalo branco. O que eu mais assisto é desenho. E todo desenho de princesa, o príncipe vem no cavalo branco. É por isso que as mulheres esperam esse príncipe. Porque elas são puro sentimento e alimentam em si aquilo o resto da sua vida, esperando. Aí aparece um à frente. Se tiver com o microfone então, é esse, Senhor, obrigado. Quem falou que é esse? Foi Deus ou foi você? Então a gente tem que mexer no nosso caráter, principalmente na espera. Na espera do que Deus tem para você no grupo, na sua vocação, porque a gente só vai ser plenamente feliz quando a gente viver a nossa vocação, a vocação de Deus para nós. E o que o Padre trouxe desde 2008, desculpa até a redundância, mas é necessário trazer. Eu havia falado da Jaqueline porque 6 anos se passaram, nosso casamento está chegando, 159 dias, e meu irmão, minha irmã, a vontade vai aumentando, porque está mais perto. Eu estou vivendo tudo bonitinho até hoje, fiz o caminho com ela, que experiência maravilhosa, viver ao inverso de tudo aquilo que eu vivi, onde eu não precisava nem perguntar um nome para ter o que eu queria de uma mulher. Foi incrível conhecer ela, conhecer a família, conhecer a história, para depois pedir a bênção. Olha que coisa linda, para dar o primeiro beijo, um simples selinho, aquela coisa fofa, romântica. E ali você vai tendo a certeza, porque no meu humano, pensa se ela beija mal, velho. Mó tempo esperando, 6 meses aí caminhando. Aí a menina não sabe beijar, e agora? Mas quando é de Deus, a gente sabe. É diferente, muda o olhar. O Espírito Santo transforma até isso na gente, o olhar. Eu tinha dificuldade com a Jaqueline por causa que ela era muito magra. E eu procurava muito o corpo. Era uma área que o Espírito precisava trabalhar em mim. Mudar o meu olhar. Meu olhar precisava ser transformado. Demorou 3 anos, mas foi. Cada um tem um processo.
E depois daquela bênção, depois daquele beijo, puf, mudou. Era só ela. Mulher linda. Como eu demorei. Como eu vacilei. Mas o mais gostoso de tudo é viver esse tempo em Deus, um ajudando o outro. Por que um jovem sarado consegue viver a castidade? Minha última relação sexual, eu acredito que tenha sido em dezembro de 2007, porque hoje minha filha tem 6 anos e uns 5 meses. E minha última relação foi aquela que fecundou a gravidez. E não pense vocês que eu não quis deixar tudo em algum momento para ter de novo aquele prazer, aquela falsa alegria, aquela euforia. Não foi com a Jaque, não foi com mulher nenhuma. Com a Jaque vai ser no tempo certo. Após a bênção. E a bênção é o quê? É o sacramento do casamento que vem sobre que nos dá o único sentido da relação sexual, é a união e procriação. E ela já está indo atrás do método Billings para conhecer o seu corpo. E eu já estou me moldando, porque eu vou ter que trabalhar isso no meu caráter. Porque se na lua de mel ela estiver naqueles dias, eu vou ter que passar a lua de mel esperando, passeando, dormindo na mesma cama, respeitando ela. Deus me dá graça. Vem mexer nesse meu caráter. Se já é difícil hoje, a gente não pode ficar sozinho. A gente é humano. Não vamos dar uma de tonto, igual que o padre já falou aqui. Precisa ficar repetindo. Não vou ficar só eu e ela na casa, só eu e ela no carro. E vai. Na hora esquenta. Deus não tirou a humanidade não, tudo funciona. E graças a Deus que a vontade continua. Oh! E essa vontade vai continuar. Aí eu já vou pedindo desde já. Se for, Senhor, me ajuda. Porque agora está sendo difícil. Dormindo junto, por um lado eu vejo que se acontecer vai ser bom. Porque eu vou ter que rezar muito. Porque eu vejo que a maneira que um jovem sarado mais consegue viver a santidade, viver essa radicalidade, é se aproximando de Deus, é orando. Então ali no momento, em vez de vamos dar sim o beijinho de boa noite, e aí vamos rezar, até bater o sono, e vamos pedir o Espírito Santo, vamos rezar por todos os irmãos, por todas as missões, e aí bateu o cansaço, aí a gente vai dormir numa paz, sem vontade de nada. Vai acordar no outro dia, vamos ver outro dia, até ter um momento, que é aquele que Deus reservou, porque recebi o Espírito Santo, porque ela recebeu o Espírito Santo. E não basta receber se você não dá também, porque há muito mais alegria em dar do que receber. Se nós não tiver essa gana de transbordar, de passar, meu irmão e minha irmã, a palavra que veio para mim aqui em 2008 foi Jeremias 15:19. Se tu te converteres, eu te converterei. Eles passarão para o teu lado, e tu não passarás para o lado deles. Serás a minha boca. E eu tomei posse dessa palavra. E com a graça de Deus, passei para o lado de cá. E sei que eles estão louquinhos para passar para o lado de cá também. Só falta coragem. Porque é preciso ser muito homem, é preciso ser muita mulher para aceitar, aderir a esse estilo de vida sarado de ser, que é o que atrai a juventude. É o que atrai a juventude, é a nossa busca pela santidade, é a nossa radicalidade evangélica, é a nossa coragem de anunciar. Não faço relação sexual, não porque não posso, mas porque não me convém, porque tenho o tempo certo para isso. Vamos lá naquele rolê? Para quê? Eu conheço.
Eu sei o que vai dar, aonde vai levar. Tomar uma aí, para quê? Eu já sei o efeito. Ser sarado? Eu não sei. Isso aqui é mais louco. Eu vou descobrir no novo o que Deus quer para mim, quer para você. Que você seja a boca, que você testemunhe, que você saia do seu comodismo. Fique em pé, meu irmão, minha irmã. Ergue sua mão. Melhor, dá a mão para o irmão do seu lado. Já o sarado usa muito aquela expressão do tamo junto. Só que isso não pode ser só um slogan nosso, não. Tem que estar junto em tudo, para ajudar o irmão na hora que ele quer desistir, para acolher na hora que ele cai no pecado. Porque comigo foi assim. Deus me acolheu no meio do pecado, atolado no pecado. E da maior dor que eu vivia, Ele fez a maior alegria. Então vamos cantar com a irmã, pedindo de fato essa graça da conversão, da efusão desse Espírito que quer transformar a minha vida, a tua vida e a vida de todos aqueles que estão ao teu redor. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, ó Deus. Sopra em